Intolerância religiosa é o tema de hoje do Ponto de Vista. Eu recebo aqui novamente o professor Mohamed Mostafa Habib, da Unicamp. Bem-vindo, Mohamed. Obrigado, Mike. Eu recebo pela primeira vez o Marcos Sinhauser, que é pastor e colunista do Correio Popular e também professor. Bem-vindo, Marcos. Obrigado. Tema intolerância religiosa. A gente teve recentemente o caso da menina no Rio de Janeiro, de 11 anos, que foi apedrejada saindo de um culto de candomblé por pessoas que justificaram ser por conta da religião que ela praticava. Como que os senhores veem isso? Pode começar pelo Mohamed e depois o Marcos já pode falar. Muito bem. Obrigado pelo convite. Eu acho que o termo intolerância religiosa é um termo que não corresponde à realidade. A intolerância religiosa quer dizer há uma intolerância entre as religiões. E isso não existe. As religiões todas, né? Se nós esfregamos assim para, em uma palavra só, uma frase só, entender qual é a função, qual é o papel da religião, né? Exatamente se resume, né, em você é religioso, você é um crente, você é um fiel no seu campo espiritual, a partir do momento que você deseja ao outro, ao seu semelhante, aquilo que você deseja para si próprio. Portanto, no campo religioso não há intolerâncias. O que existe é intolerâncias entre pessoas. E aí que nós temos que definir melhor o termo, embora os grandes meios de comunicação usam essa terminologia. Mas nós aqui, nessa oportunidade, vale a pena esclarecer um pouco. Trata-se de ações de pessoas, de grupos, que têm como intenção fragmentar a sociedade, quebrar a harmonia dentro da sociedade, desagregar uma sociedade. Essas são ações criminosas que precisam ser tratadas das maneiras mais corretas. E as maneiras vão depender de cada causa. Cada caso é caso. Então nós temos que entender as causas. Pode ter jovens sem qualificação que partem para essa agressão porque alguém colocou na cabeça deles que um campo espiritual, o outro, seria alguma coisa antagônica e não alguma coisa complementar, aí eles partem para a ignorância. Então, nós temos que investigar cada caso. Pode ter até de interesses outros, né? De lideranças, de coisas assim, como também pode ser de interesse até político, até econômico. Tem um monte de causas que podem levar a ações criminosas desagregadoras, né? Nós não podemos... Com a desculpa de serem por motivos religiosos. Exatamente. Então vale a pena o Estado, de um modo geral, a população, o governo, né? E já que estamos no TV da Câmara, o próprio Legislativo, promover ações, né, de diálogo entre religiosos, promover ações esclarecedoras para a sociedade para explicar que o campo espiritual, as religiões vieram para assegurar uma harmonia social. Marcos, sua opinião? Eu acho que a gente tem que fazer a distinção, e eu concordo aqui com o meu colega, na medida em que as religiões elas não são intrinsecamente intolerantes. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu participei da 5ª Assembleia Mundial de Religião e Paz, para mim foi uma experiência muito grande perceber que existem muito mais pontos de convergência do que divergência. E, infelizmente, alguns eles exacerbam as diferenças, as divergências, mas não promovem as convergências que existem nas mais variadas religiões. Por outro lado, você tem o comportamento intolerante. E o comportamento intolerante, ele se deve a uma pessoa ou a um grupo de pessoas chefiados por alguém que promove essa intolerância. E a intolerância está muito mais em cima de uma cosmovisão religiosa que eles têm. Eu teria alguma dificuldade de chamar isso de teologia, no sentido no estrito senso, e poderia chamar de teologia no lato senso de que é o conjunto das crenças que eles têm. Mas o que ocorre é que grande parte dessa intolerância, ela vem a partir de uma arrogância cognitiva
entendendo que aquilo que eles conhecem acerca da fé, da religião, é a única possibilidade de interpretação. E nesse sentido, então, toda intolerância ela tem um viés fundamentalista, um viés de a minha interpretação é a única possível, a única válida e a única verdadeira. Todos quantos divergem merecem ser punidos por isto, seja verbalmente ou seja fisicamente. E isso a gente tem encontrado em todas as variáveis religiosas, esse tipo de comportamento intolerante e, eu diria assim, arrogante e violento no trato das diferenças e das divergências que existem. No Brasil, a gente tem a característica de a gente ter várias religiões com vários tipos de cultos. Exatamente. De que certa forma isso faz com que aconteça mais esses atos de intolerância, de agressão contra pessoas de cultos diferentes? Então, na realidade, o Brasil, pela sua história, né, nesses 500 anos praticamente, é o maior país de diversidade étnica, cultural e religiosa. E não tem como hábito esse tipo de conflito, esse tipo de atrito. Pode ter religiosos que interpretam as relações ou as diferenças ou as pequenas divergências entre as religiões de uma forma um pouco radical. Esse tipo de interpretação expressa claramente que esses religiosos têm pouco conhecimento sobre a sua própria religião, que não há nenhuma religião que trabalha no antagonismo. Toda religião, ela trabalha exatamente para unir aquilo que nele nós somos iguais, né? As divergências que o pastor Marcos cita para nós são divergências extremamente superficiais, não devem levar a conflito. Agora, se um líder religioso tem essa interpretação equivocada e estimula a sua comunidade a partir para atos desse tipo, essa é uma simples ignorância que tem que ser tratada, né? Então, a diversidade brasileira é um campo fértil, né, é uma riqueza fundamental para a sociedade brasileira e não pode ser desperdiçada. Nós não podemos cair nas armadilhas. Há forças ocultas que fazem uso das pequenas divergências, das pequenas diferenças, né, para tornar este motivos até de guerras civis. E nós já temos algumas regiões no mapa mundi hoje que vivem esse drama, porque algumas agências ocultas trabalharam nessas instituições e criaram um inferno naqueles países. Me refiro especificamente ao Oriente Médio, né? Foi exatamente esse fenômeno foi aproveitado por outro interesse, não tem nada a ver com o interesse religioso, mas por outro interesse, não sabemos quais são os interesses daquilo que está acontecendo no Oriente Médio. Portanto, aqui a pergunta é, há algum interesse de alguém oculto de ver esse país desagregado? Eu acho que há. Há esse interesse, Marcos, o senhor concorda com ele, ou é somente uma forma de interpretação errada dos que seguem alguns líderes religiosos? Deixa eu colocar aqui uma coisa que é a seguinte, na minha perspectiva, a história brasileira e a história latino-americana, ela é a história de imposição de um cristianismo via colonizadores e muitas vezes em atos violentos. E aí está uma série de documentos históricos mostrando como os colonizadores, especialmente na América Hispana, foram extremamente violentos na imposição da sua fé. Por outro lado, ainda que a gente tivesse desde o princípio os cultos indígenas e depois os cultos africanos, eles sempre foram segregados pela hegemonia cristã e, no caso da Umbanda, ela teve que, de certa forma, se ajustar e fazer um casamento meio com os santos católicos para poder sobreviver. Hoje, o que é que existe hoje? Na minha perspectiva, existe uma liderança religiosa falsamente chamada de cristã, que na busca de novos mercados e novos contribuintes,
vê na fatia daqueles que estão nos cultos afro, nos cultos que não são cristãos, os muçulmanos e outros grupos, eles veem ali um mercado prospectivo. E ao ver esse mercado prospectivo é de onde eles podem tirar. Por quê? Eles já esgotaram no seu discurso e nas suas investidas as possibilidades de arrebanhar mais gente do mundo cristão. Tá, joia. A gente volta já já com esse tema. O ponto de vista de hoje está discutindo intolerância religiosa e nós voltamos daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista que hoje discute intolerância religiosa com o professor da Unicamp, Mohamed, e com o colunista do Correio Popular, Marcos Inhauser. Eu tenho alguns dados aqui da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência que mostra que o maior número de denúncias e os registros que eles tiveram, o levantamento foi feito entre 2011 e 2014, e as religiões afro-brasileiras são as que lideram a lista de agressões. Em seguida vem os evangélicos, depois os espíritas, depois os católicos. A pergunta é, a gente já chegou a falar anteriormente sobre um possível interesse por trás de tudo isso. Mas algumas pessoas praticam por intuito próprio. Existe ainda outras formas de preconceito usadas como desculpa de intolerância religiosa, como o racismo, por exemplo? O preconceito racial existe, né? O que nós estamos falando, no caso, se ele estiver se manifestando nessas aparentes intolerâncias religiosas, mais uma vez seria por uma avaliação extremamente simplista das pessoas que praticam isso. Eu não quero acreditar que um ser humano, por intuito natural dele próprio, ele parte para uma agressão desse tipo. Eu acho que essa pessoa foi induzida para esse ato de uma forma direta ou indireta, né? E cada vez nós temos esse tipo de indução indireta cada vez mais forte, né? Hoje tem estratégias de manipulação de comunidades. Hoje tem estratégias de interferir até no modo de pensar e do modo de refletir da população através de grandes meios de comunicação, de novelas, disso, daquilo, de cinema e por aí vai. Portanto, há uma lacuna, há um vazio muito grande na sociedade moderna atual, no mundo inteiro, não é só no Brasil, aonde educar a comunidade, né, ficou uma coisa bastante remota, bastante longe, né, de estar atuando de uma forma eficiente. Antigamente a família ensinava, a escola ensinava. Hoje nem a família consegue ensinar, nem a escola consegue ensinar, porque a sociedade, porque o consumismo, porque a cultura globalizada de imoralidade, ela está dominando, né? Se você olhar para os adeptos das religiões, hoje são as pessoas mais desesperadas, são as pessoas que vivem com mais dificuldade, porque foi dado a eles uma esperança. Olha, se você vem, você vai ser rico, se você vem, você vai ser livre disso, você vai ser livre daquilo. Essas promessas mundanas, né, elas hoje são a porta para certos campos espirituais, né? Aí eu concordo, né, de fenômenos de concorrer, disputar, né, dentro de uma mentalidade empresarial, dentro do campo espiritual. Pode existir. Isso é muito perigoso. E mais uma vez, só para concluir a minha parte aqui, o governo, as autoridades, as instituições públicas, o poder público de um modo geral, ele está falhando e muito nesse sentido de trabalhar no campo de conscientização da sociedade. Eu nunca ouvi falar, desde 2011, na realidade começou um pouco antes disso, manifestações de intolerâncias nesse campo. Mas eu nunca ouvi falar do governo chamar, convocar, ou o Congresso Nacional chamar, convocar as lideranças religiosas
para um debate aberto do dever de cada instituição dessas para assegurar a harmonia, né, na sociedade brasileira. Nunca houve esse tipo de convite, né? Não é que esteja acusando as religiões, mas um convite no sentido que queremos colaborar, queremos a colaboração de vocês para que nós teremos condições de administrar e de governar dentro de uma moldura mais harmônica do que essa. O que cada um de vocês pode contribuir? Qual é o discurso que vocês têm nas suas instituições, né? Porque esse tipo de discurso é fundamental. Se o crente acredita na liderança espiritual, é o campo onde essa liderança tem que assumir uma responsabilidade para conscientizar o seu crente, né, da importância, né, da solidariedade, da fraternidade, da tolerância, da compreensão, da paciência, de um ajudar o outro e não um agredir o outro. Então, essas lideranças religiosas têm que assumir essa responsabilidade. Mas diante a quem? A mim? Né? Ao senhor Marcos? Não, tem que ser diante o poder público geral, ele que tem o direito, num país, né, num Estado laico, ele tem total força e liberdade e credibilidade para chamar a todos e conversar com eles nesse sentido. Segundo o levantamento da Secretaria de Direitos Humanos, nós vemos que existe intolerância religiosa, essa prática contra várias religiões, algumas mais, outras menos. Houve um aumento desse tipo de crime no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, e o que pode explicar isso? Olha, eu não sei se eu posso dizer que houve aumento, porque eu teria que estar comparando dados com pesquisas que talvez não existam sobre isso. O que eu tenho pensado é que existe uma cultura hoje de intolerância. A intolerância ela está não só no campo religioso, mas ela está no campo do futebol. Haja vista a quantidade de brigas de torcidas que tem havido. Ela está também em outras áreas, e se você pegar, por exemplo, como eu tenho procurado fazer, ler os comentários que são colocados às mais variadas notícias, a agressividade desses comentadores. Há uma cultura de intolerância. E aqui vem um outro lado que eu diria o seguinte: tenho a impressão, quando ele diz que a família deixou de educar e a escola deixou de educar, nós estamos criando uma pleiade de gente que é autodidata, aprendeu sozinho. E o que aprendeu sozinho é arrogante. E o arrogante, porque não teve que sentar em banco de escola, não teve que trocar estas ideias com os outros, não teve que conviver com a diferença, ele acaba achando que ele é o único, ele tem o DNA do poste. Ele fica plantado no seu lugar, tem uma luzinha lá em cima e acha que aquilo que ele consegue enxergar, que é a iluminação dele, é o mundo conhecido e o único possível. Então, essa coisa que existe em relação aí ao campo específico da religiosidade, sim, é verdade, existe isso. Existe isso e não só neste campo. Existe em cima da violência doméstica. Quando não se respeita, por exemplo, a decisão de uma namorada que não quer mais namorar. De um marido que, depois de bater várias vezes, a esposa abandona e ele vai e mata. É um processo de intolerância. Então, nós estamos vendo e focando em cima da intolerância religiosa alguma coisa que, para mim, é muito maior. É muito mais amplo. É uma sociedade que crê que aquilo que eu creio é a única forma possível de se crer. E os que não concordam, pau neles. É isso, Mohamed? Possivelmente isso acontece de fato, mas devido à insegurança. O cidadão hoje não se sente mais seguro, porque o poder público não está assegurando, não está garantindo esse estado de viver de uma forma segura. Estou protegido, estou bem, posso andar na rua de madrugada, que não vai acontecer nada, né? Essa insegurança, ela é um fruto, é um sintoma de uma sociedade violenta. E a violência tem a ver com a exclusão social, tem a ver com a falta de educação, a falta de conscientização, tem a ver com a falta de conexão com o solo, né? Embora nós não somos plantas, mas nós temos que ter vínculo com o espaço, né? Temos que ter esse vínculo, essa relação carinhosa com o espaço físico que nós estamos ocupando, né? Então, o sentido, esse é um país, eu tenho orgulho, né, de ser brasileiro, eu amo esse país. O país o que é? Né? É uma comunidade que vive num determinado espaço.
né? Ou seja, eu estou entendendo que o senhor fala que falta a sensação de pertencimento. Exatamente isso. Falta isso. Então, essa sensação de estar perdido é o campo para a violência, é o campo para a insegurança, é o campo para a agressão. Aí começa tudo, fica muito fácil. O Brasil hoje, como o mundo inteiro hoje, é um campo fértil, né, para uma explosão entre comunidades, né, a violência individual, ela também leva à violência coletiva. Hoje você faz uma guerra, hoje um invade o outro e ninguém fala nada. A violência tornou-se uma coisa assim como se fosse, vamos tomar um cafezinho. Eu queria só citar aqui um fato concreto de intolerância que essa Câmara viveu há poucos dias atrás, quando da discussão sobre a questão dos gêneros. Chegou-se a vias de fato. E dois grupos que eu teria que repensar a questão do pertencimento. Eles se sentem pertencentes a um grupo diferenciado, e os dois se atacaram e não se ouviam e não conversavam. Esse é o problema que a gente está vivendo hoje. Está faltando orelha nessa sociedade. Tem muita boca. Tem muito jacaré aqui com a boca desse tamanho e sem ouvido. Nós precisamos ter uma sociedade e ensinar estas coisas de uma forma mais completa nas escolas, de que o ouvir, e como diz a tradição e a cultura ancestral da sua área lá, que Deus deu duas orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que fala. Claro. Então isso é o que está faltando. Está faltando a disposição de sentar, ouvir e tentar entender o que o outro diz. E nos mais variados aspectos e campos. Seja no esporte, seja na questão dos gêneros, seja na violência familiar, seja na questão religiosa. Isso está havendo e está explodindo de todo lado. E eu não sei onde é que nós vamos chegar com essa história. Porque está faltando orelha nessa sociedade que nós estamos. Então, querido Marcos, de quem é o responsável? A escola hoje, independentemente do nível, ela tem a função de educar, de conscientizar? Mas deixa eu dizer, as igrejas também não têm. Porque o cara sobe lá na frente e só ele fala. A igreja não é um espaço de ouvir, não é um espaço de diálogo, é um espaço de monólogo de um que sabe e ensina o que ele sabe para todo mundo. Qual é a igreja que promove a reflexão, o debate, que deixa a diferença rodar? Não existe. O modelo monológico e até a disposição do púlpito ou do altar mais alto do que os outros é uma verdade que vem de cima para baixo. Ele é uma forma de ensino violento, porque não dá espaço para diálogo e para troca de ideias diferentes. As pessoas precisam... É o vazio. Se entender, é o vazio. A sociedade não está sendo educada para viver e conviver a cidadania. Isso não faz parte de nenhum programa, de nenhuma escola, né? As escolas visam, desde a infância, formar bom médico, bom engenheiro, bom físico, bom químico, mas não é bom cidadão. Não ensina o caráter. Ninguém mais ensina o caráter. Aliás, o caráter atrapalha vários interesses. Alguns foram citados aqui hoje, né? Tem setores que querem uma sociedade sem caráter. A sobrevivência deles, o ganho deles, depende de uma sociedade ignorante e uma sociedade sem caráter. A gente volta daqui a pouco. O tema de hoje, do ponto de vista da intolerância religiosa, a gente já volta. Voltamos com o ponto de vista falando sobre intolerância religiosa. Após o caso dessa menina Kailane no Rio de Janeiro, que foi apedrejada com 11 anos de idade, ela colheu um documento, ela e os familiares, com 35 mil assinaturas. Esse documento foi entregue para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, pedindo a criação de um plano nacional para combater a violência religiosa. Esse documento ele pode ter uma efetividade real no Brasil? Pode. Eu acredito que toda a iniciativa no sentido de viabilizar um diálogo. Isso cai no que o senhor já tinha falado anteriormente. Exatamente. Então é válido porque nós estamos, infelizmente, vivendo numa realidade onde, se a população não pressionar, se a população não cobrar, nem o legislativo, nem o executivo se mexem, nem saem do lugar. Então, essa participação
da sociedade. Essa pressão da sociedade é muito importante, não só para corrigir esse tipo de doença social, mas para encarar qualquer problema que a sociedade enfrenta. Já que o executivo, já que o legislativo não tem uma certa sensibilidade, não tem um termômetro para medir o grau de satisfação ou de insatisfação, né? Então esse tipo de pressão acredito que é muito válido, sim. Falta a legislação realmente funcionar, ela ser colocada em prática? Falta. Nós somos um país emergente mesmo na convivência, mesmo nas regras do jogo, mesmo nas relações e interações entre as diferentes instituições. Não é só no desenvolvimento econômico-financeiro. Não, nós estamos buscando o nosso desenvolvimento em termos, inclusive, sociais, né? A convivência, a palavra conviver, o verbo conviver precisa ser entendido de uma forma melhor. E as nossas instituições dos três poderes, eles precisam se engajar mais, se envolver mais, né? Assumir uma responsabilidade maior do que está acontecendo. Tem casos individuais de instituições e de pessoas extremamente eficientes, mas nós estamos colocando tudo numa balança para o peso final, o geral. O geral ainda está muito longe daquilo que nos daria uma satisfação, né? Com o modo no qual estamos sendo tratados pelos três poderes de um modo geral. Marcos, como você vê essa questão da legislação e desse documento, dessa mobilização social? Eu creio que as mudanças elas se dão da base para o topo da pirâmide, mas não é esse o único sentido. Eu acho que também deve haver um movimento do topo para a base. Quando vem só do topo para a base, tem aquela célebre questão brasileira que é a lei que pega e que não pega. Mas quando esse movimento vem da base para cima e de cima para a base, ele tem mais chances de produzir alguns efeitos, mas eles não vão ser miraculosos e promover uma mudança instantânea. Por outro lado, quase todas as grandes reformas e as grandes revoluções tiveram um mártir. Tiveram alguém que pagou um preço de, a partir daquele momento, começar a ver alguma coisa. E aí está essa menina que levou a pedrada e talvez seja o momento para chamar a atenção, porque logo depois ela foi recebida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, logo depois a Igreja Metodista foi para lá para fazer uma apresentação e eu diria assim, um ato de solidariedade. Depois teve pastores e membros da Igreja Presbiteriana Unida que lá estiveram também, mostrando o seu desagravo em relação àquelas coisas todas e dizendo: nós não concordamos com isso, ainda que a gente pense diferente na questão religiosa. Eu acho que sim, é possível. É possível, mas mais do que uma legislação, precisa haver uma educação. Uma educação para a tolerância, uma educação para trabalhar a diferença, e isso que passe pelos vários elementos. Eu não estou aqui defendendo a questão de discussão de gênero em escola primária, não é isso, mas o que sim eu estou dizendo é que nós precisamos aprender a trabalhar. E algumas coisas foram positivas, por exemplo, a inclusão de pessoas com algum tipo de necessidade especial em escolas normais, como é o caso da síndrome de Down, como é o caso de pessoas com paralisia, e que hoje as crianças, outras, estão vendo que existem colegas que não têm a mesma habilidade que eles. E isso é importantíssimo para perceberem que nós não somos os que conseguimos andar e falar com certa facilidade, não somos os únicos que vivemos. Eu acho que é positivo isso, mas é positivo na dupla dimensão, que se esparrame isto na base, mas que também venha de cima para baixo e mais. Toda lei precisa ter um elemento de coerção. Ou seja, o que nós vamos fazer com quem está desrespeitando isto? Tá? Que não é só dizer um ato de boa vontade. A lei tem o elemento de, vamos dizer assim, de alinhamento de conduta, mas também de punição daqueles que pularem fora. Até hoje nós não temos nenhuma legislação que, com exceção da lei da Maria da Penha, que é um aspecto de intolerância para com o gênero feminino, e saiu agora a questão do feminicídio, né? Nós temos que começar a trabalhar mais em cima dessas intolerâncias. Vamos pegar aqui, torcida e futebol. Ou seja, precisa de um rearranjo geral, não é um caso
tratar somente isoladamente, por exemplo, esse caso de intolerância religiosa. É isso, Exato. Mohamed? A sociedade é muito complexa, né? Temos problemas muito sérios. Esse é um desses problemas. Se nós pegarmos os problemas do alcoolismo, problemas do tabagismo, Drogadicção. o tabagismo mata 120 mil por dia nesse planeta. 120 mil morrem por dia do tabagismo. E ninguém fala nada. E ninguém Sempre precisa de algo para chamar a atenção para aquele precisa tema. uma reforma total e geral na sociedade humana, com todas as suas facetas culturais, espirituais, em todos os seus programas e planos de educação, em todas as suas atividades econômicas e financeiras, que outro campo onde se você aplica dinheiro no banco hoje, quanto você ganha por mês? Menos de 1%, 0,5%. Mas seu cheque especial, né? Aquilo que você tira do cheque especial, quando você devolve, paga juro de 9% a 13% ao mês. Essa discrepância de 0,5% para 13%, né, em duas operações com dinheiro, né, essa é uma questão que o poder público tem que intervir imediatamente, porque isso causa uma outra desgraça na família brasileira. Isso não existe fora do Brasil. Existe só aqui no Brasil. Então são doenças sociais que o poder público, de um modo geral, não está percebendo. Nós temos que sair desse quadro, dessa moldura, e a gente se preocupa só com o mandato. Vamos nos preocupar com o mandato, nós não vamos fazer nada de médio e longo prazo. Essa cultura é bastante prejudicial. O avanço tecnológico que nós estamos tendo está trazendo muitos prejuízos, ninguém fala disso. Então, a sociedade fica à mercê, né, daquele que é mais esperto, daquele que é mais malandro. Eu acho que nós estamos numa fase bastante crítica, o planeta como todo, o mundo como todo está numa fase muito crítica. Precisamos urgentemente entrar numa fase de reforma de tudo, né? Porque esses que nós estamos discutindo hoje são indicadores, são sintomas de uma necrose social muito grande. Nosso tempo acabou. Muito obrigado, Mohamed. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Esse foi o Ponto de Vista, que discutiu sobre intolerância religiosa, e a gente volta num próximo programa.